A jornalista Denise Campos de Toledo está aqui conosco para falar sobre governança e credibilidade, palestra que ela mediou. Muito obrigado pela presença. Obrigada, eu que agradeço o convite para participar mais desse evento da ABRAP. A gente sabe que os danos da corrupção aqui no Brasil são nefastos. Como fica a confiança da sociedade? Olha, eu acho que tem mais uma desconfiança geral da sociedade hoje em relação à classe política brasileira e isso acaba desvirtuando um pouco a análise, né? Você vê uma situação de conflito muito grande da sociedade, de divisão. Eu acho que as redes sociais mostram muito bem isso. As pessoas não têm muito parâmetro para avaliar o que é correto e o que é errado. Então, essa desconfiança leva, de repente, você a apostar em uma pessoa que te pareça mais confiável e isso nem sempre está correto. Então, eu acho que é um risco do Brasil. Eu acho que é importante o Brasil passar por essa situação para você tentar limpar toda essa estrutura de corrupção que tomou conta do país, pegou as estatais, as empresas, setor privado, setor público. Você tem que partir de uma situação que iniba esse tipo de procedimento, mas por enquanto eu acho que é uma fase ainda de a sociedade estar cobrando mais resultados em termos de punição, mais resultados em termos de os protagonistas dessa história saírem de cena e depois a gente vai ver o que acontece a partir das eleições de 2018, né? E a sociedade talvez esteja cobrando mais por ter mais acesso à informação. Isso é fundamental. Eu acho que ter acesso a toda a informação, de você poder acompanhar todas as investigações policiais, eu acho que as pessoas ficaram muito mais interessadas nesse tipo de assunto, da questão política e mesmo econômica. Eu acho que despertou no brasileiro a necessidade de estar mais bem informado. Eu acho que acaba levando até um certo cansaço, porque você tem uma overdose de informação. Até nós que somos jornalistas, tem dia que você fala, não aguento, eu não consigo acompanhar tantas operações, tantas pessoas que foram presas, que foram liberadas, estão os acordos de delação. Cada minuto é uma novidade. Cada dia você acorda e fala, quem vai ser preso hoje, né? Já teve uma fase um pouco mais quente, mas você vê que a coisa vai se ampliando, chegou até a área esportiva agora, não é só de governo. Então, tem essa necessidade de o Brasil se reestruturar. É como se a gente tivesse aprendido a conviver com um nível de corrupção muito grande e que isso passasse batido, né? Então, eu acho que agora a sociedade cobra mais informações, tem mais acesso, eu acho que a imprensa tem um papel fundamental nesse processo todo, inclusive antecipando algumas coisas que talvez a justiça não divulgasse. Então você vê os vazamentos que muita gente critica, eu acho que em certa medida isso é até positivo, porque isso leva a ações, leva as instituições a continuarem trabalhando no sentido de inibir a corrupção, né, de fato o que está acontecendo. E você pode cobrar mais, na medida em que você tem essa informação, você cobra mais resultados, ações efetivas de punição. Legislação, fiscalização e boas práticas de governança, elas evitam esses desvios de conduta? Podem evitar desde que ocorra de fato, né? Desde que você tenha essas mudanças, né? Desde que você tenha uma legislação adequada, desde que você tenha uma fiscalização também adequada. Eu acho que o Brasil ainda não está maduro o suficiente para se chegar a um nível satisfatório nesses aspectos. Você vê, por exemplo, a reforma política que o Congresso tentou fazer, na verdade era aquela história de se dar bem, né, de querer manter privilégios, de garantir a continuidade dessa estrutura política que nós temos, de sempre continuarem. Então você tem a garantia do financiamento, eles quiseram até fazer a lista fechada. Então você vê uma resistência ainda da classe política em deixar o barco correr, né? Quem tem culpa tem de sair de cena. Eu acho que o grande filtro vai ser a sociedade no ano que vem, se a gente conseguir evoluir nesse sentido, né, de uma conscientização saudável do que está acontecendo de fato, mas a legislação em alguns aspectos está mudando, né? Tirando essa questão da reforma política, eu acho que tem até um embate em determinados momentos do próprio sistema judiciário quanto ao que é correto. Você vê, por exemplo, o que aconteceu com o senador Aécio, que houve uma divisão no próprio Supremo, uma divisão no Congresso, uma divergência de posição entre os poderes, porque é um fato novo. Então você está tendo de testar as instituições diante de uma situação que a gente não estava acostumado a ver. Então, em alguns pontos, a Constituição dá margem para leituras diferentes. Então vai levar um tempo para amadurecer. O que eu torço mesmo é que a gente chegue até o final desse processo, né? Que não haja uma interrupção no meio do caminho e fala, já está bom, você já tem meia dúzia de punidos e fica por isso mesmo, né? Eu acho que tem que ir fundo e amadurecer. Eu acho que a questão de governança, de compliance, as próprias empresas mais preocupadas em não dar margem, eu acho que uma coisa importantíssima é que você começa a perceber que ninguém está imune à fiscalização, à investigação e à punição.
Grandes empresários podem ser presos, políticos também. Isso Lideranças tem políticas, isso está acontecendo. Então eu acho que já começa a deixar o pessoal pelo menos com o pé atrás, falar, olha, se eu abusar, de repente pode acontecer uma coisa. Eu acho que a lição ainda não foi aprendida totalmente, tanto que você vê que pessoas que estavam já sendo investigadas continuaram cometendo irregularidades. Mas acho que está em processo de aprendizagem, digamos muita assim. Muita gente vai falar, olha, melhor ir devagar que a coisa pode complicar. Exatamente. E com a sociedade, a população cobrando rigorosamente, quais as expectativas para 2018? Olha, economicamente eu acho que tem de ser um ano melhor, né? Eu acho que a gente pode respirar um pouco melhor em relação ao andamento da economia. Tem muita coisa ainda a ser feita, especialmente em relação ao reequilíbrio das contas públicas, ajuste fiscal, isso é fundamental, mas a gente está no processo de retomada de crescimento, de recuperação de atividade, alguma recuperação de emprego e renda. Isso é muito positivo. E eu acho que diminuindo a crise econômica, as pessoas podem ir com menos raiva para a escolha política. Eu acho que isso é importante, se acalma um pouco aquela situação assim de insatisfação geral que leva para qualquer lado, leva você a buscar um salvador da pátria. Agora, a continuidade desse processo de recuperação vai depender muito de quem for eleito presidente em 2018, que assuma o compromisso com essa reestruturação da economia, porque por mais que se critique o governo Temer, do ponto de vista político, as implicações do núcleo do governo nas denúncias e em delações, do ponto de vista de gestão da economia, a gente teve um avanço importante. Inclusive, eles conseguiram algumas mudanças na legislação que são fundamentais para você ter uma modernização do Estado, até para diminuir essa margem para a corrupção. Agora, muita coisa ainda tem de acontecer e eu acho que tem que ser um governo que siga mais ou menos essa mesma linha. Você tem que passar por uma reformulação e a gente está aqui, teve o Congresso da ABRAP discutindo exatamente governança, fundos de previdência. Previdência é uma questão que está em aberto para a economia brasileira, vai ter de passar por uma reforma. Então, é importante que o próximo presidente não assuma uma postura populista que desmanche essa reestruturação que está acontecendo. Então, é isso, mas é uma caixinha de surpresa, né? A gente deve ter muitos candidatos à presidência, os nomes começam a aparecer, você tem uma pesquisa ainda que eu acho que é muito rescaldo do que já foi, né, e a procura por um novo, eu acho que a configuração é só no ano que vem mesmo. Você falou de governança, qual é a relação desta governança com credibilidade? Eu acho que a governança passa por competência e honestidade hoje no Brasil. Eu acho que são dois pontos fundamentais. De um lado, você saber administrar eficientemente do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico, independentemente de dificuldades, você tem que buscar os melhores resultados possíveis e com honestidade, com transparência, respeitando as regras, sem desvio de recursos, sem operações fraudulentas. Eu acho que ficou uma lição para a gente de que o Brasil viveu um passado muito corrupto, né? Tinha muita sujeira que continua presente. Então, governança hoje para a gente não é só uma questão de gestão, é uma questão de honestidade mesmo, das pessoas, ética. Porque tem muita coisa que precisa mudar. Tem muita coisa que precisa mudar, que não mudou ainda, práticas empresariais, essa relação entre o setor público e o setor privado, você tem alguns vícios nesse relacionamento que precisam acabar. Tá certo. Muito obrigado, Denise, pela sua participação. Uma honra para nós. Eu que agradeço. Obrigada. Conversei com Denise Campos de Toledo, jornalista aqui no 38º Congresso Previdência Complementar para Todos.